Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, finalmente o Vasco aí anunciou oficialmente a contratação do atacante Pedro Raul. Vamos falar bastante da chegada do nosso novo camisa 9. Vamos falar também aqui do interesse do Vasco em um lateral esquerdo do Santos e um jogador do Racing da Argentina. Também vamos falar aqui como que funcionará o trio Paulo Brax, Abel Braga e Maurício Barbieri aí na próxima temporada aí no Vasco. Vamos explicar melhor como que vai ser o trabalho desses três profissionais. Fique até o final, o vídeo está imperdível, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, se inscreve aí para ajudar demais a gente chegar a 200 mil inscritos. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí, assistindo todo dia nossos vídeos aqui do nosso canal. Vamos que vamos. O Vasco finalmente anunciando seu primeiro reforço. Agora falta 19, né, cara? Era 20, agora falta 19. Pessoal, sem enrolação, vamos aí para o que interessa, né? O Vasco anunciou hoje pela manhã a contratação do atacante Pedro Raul. O atacante já estava acertado com o Vasco já há muito tempo, né? Estava vivendo aí um impasse devido à documentação que estava demorando bastante para que o Vasco enviasse ao clube japonês. O Vasco enviou essa documentação nessa semana, o clube já liberou o atleta e ele fechou com o Vasco até dezembro de 2025. Atacante de 26 anos, chega aí com um contrato de 3 anos e o que a gente espera são muitos gols, né, cara? Na última temporada com a camisa do Goiás, em 50 jogos, ele marcou 26 gols, sendo 19 deles marcados no Campeonato Brasileiro, né? Vale ressaltar que ele foi o vice-artilheiro do Brasileirão, jogador que já tem experiência internacional, né, como a gente já falou aqui, ele era do Caxias Rei Sol do Japão, também teve uma passagem pelo Juarez do México e também na Europa no Vitória de Guimarães em Portugal. No Brasil, além do Goiás, ele já defendeu as cores aí do Botafogo, Atlético Goianiense e Cruzeiro do Rio Grande do Sul, clube da terra natal do atleta, né? O jogador é de Porto Alegre. Tá aí, primeira contratação do Vasco, primeira contratação aí da era SAF no Vasco, né? Da 777 Partners, demorou bastante, mas tá aí anunciado a contratação do Pedro Raul. Essa sim, uma baita contratação. Finalmente o Vasco acertando uma contratação depois de muitos anos, cara. Nem me lembro qual foi a última grande contratação que o Vasco fez e o Pedro Raul com certeza entra aí nesse seleto grupo que o Vasco contratou os jogadores nos últimos anos, né? Se eu não me engano, a última boa contratação do Vasco deve ter sido o Nenê lá em 2015, quando o Vasco tirou ele, se eu não me engano, lá do West Ham, né? Quando ele estava jogando no futebol europeu ainda, antes de voltar para o Brasil, né? Muitos anos se passaram e o Vasco não tinha condições nenhuma de contratar grandes jogadores. E hoje aí, com o investimento das 777 Partners, que finalmente deu certo, né, cara? Porque a gente gostaria sim de ver uma prova, gostaria de ver sim uma coisa concreta. E tá aí o Pedro Raul contratado. O Vasco investindo um pouco mais de 10 milhões e meio de reais na contratação desse jogador. Deixa aí nos comentários aí o que você acha da chegada do nosso novo camisa 9, Pedro Raul, apresentado, já vestiu o manto, muito possivelmente deverá treinar e essa semana ser apresentado oficialmente aí para nós torcedores vascaínos. Fala galera, aqui é Pedro Raul, novo reforço do Vascão. Camisa caiu bem, hein? Tamo junto. Bom, pessoal, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, ele explicou como que irá funcionar aí a trinca Paulo Brax, Abel Braga e também o técnico Maurício Barbieri. Paulo Brax e o Abel Braga já estiveram juntos no Internacional e quase foram campeões brasileiros em 2020, né? A sintonia entre o técnico e a diretoria foi crucial na campanha do Colorado naquela época, e justamente isso que sacramentou a vontade de ter o Abel Braga no Vasco por parte do Paulo Brax, né? O Paulo Brax conseguiu realizar esse desejo, convenceu os norte-americanos de que o Abel Braga seria peça fundamental na reestruturação do Vasco. Ele está contratado e será agora o nosso novo diretor técnico. O que teria levado o Paulo Brax a indicar o nome do Abel Braga ao Vasco teria sido o lado humano, o trato dele com os atletas e a facilidade de entender as necessidades do grupo e fazer uma ponte entre a diretoria e os próprios jogadores, né? Isso chamou a atenção do Paulo Brax. E será exatamente isso que o Abel Braga fará dentro do Vasco. O elo entre o grupo de jogadores, o Maurício Barbieri, técnico do Vasco, e a diretoria. O Abel estará no dia a dia do Vasco e o foco é fazer com que o Barbieri se preocupe apenas com o campo e com a bola. Esteja voltado completamente para fazer o Vasco jogar futebol. De acordo com o jornalista,
Há um detalhe interessante, né? Diariamente o trio realiza conversas justamente para receber um material humano capaz de atingir os objetivos em 2023, o que mostra que os processos estão sendo respeitados dentro do clube. Agora vamos torcer para que dê tudo certo, né? Cada um trabalhando na sua função. O Paulo Brax já tem grandes críticas aí dos torcedores vascaínos devido à demora, né? Demorou muito tempo para anunciar o Pedro Raul e com certeza está demorando para contratar outros jogadores, né? O que a gente espera é que o Vasco contrate aí muitos jogadores e até agora somente um reforço anunciado, né? Vamos torcer para que o Vasco, quem sabe, ainda nesse mês de dezembro, anuncie pelo menos mais uns 2 reforços aí para o torcedor ficar um pouco mais tranquilo, né? Agora vê o Pedro Raul, eu acho que isso vai dar uma amenizada, vai dar uma calmada no torcedor vascaíno que estava muito apreensivo. Eu estava, todo mundo estava, cara, porque o que a gente viu depois que aconteceu com o Júnior Urso deixou uma pulga atrás da orelha do torcedor. Será que o 777 Partners tinha dinheiro mesmo? Será que esses caras vão investir grana no Vasco? E tá aí a prova, né, que foi a contratação do Pedro Raul. Vamos torcer para que dê certo e o Vasco escolha os melhores nomes. A demora fez o Vasco perder alguns atletas interessantes. Agora vai ter que buscar no mercado aí jogadores aí do mesmo nível, né? Por exemplo, como o lateral direito Guga, que poderia chegar para ser titular do Vasco. Vamos ver como que vai ficar a situação. Até o momento, o Vasco segue monitorando o mercado. Assim que tiver mais informações, vamos trazer aqui no nosso canal. Deixe aí nos comentários se te agrada esse trio, né? O Paulo Brax, Abel Braga e Maurício Barbieri no Vasco. Bom, pessoal, por falar em reforço, né, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, né, além do Pedro Raul, o volante Patrick De Luca já teria assinado contrato com o Vasco. O Vasco estaria aguardando o fim do vínculo do jogador com o Bahia para realizar o anúncio oficial do atleta, né? Dias atrás a gente trouxe essa informação aqui de que o Vasco estaria fechando essa contratação. Vamos esperar aí ver essa semana se o Vasco vai anunciar oficialmente essa contratação. Pode ser que em qualquer momento seja oficializado a contratação do volante Patrick De Luca, que foi aí o capitão do Bahia na última Série B. É um jogador que chega para compor o elenco, nítido isso, né? Eu acho que sem status de titular, o Vasco precisa de um volante muito mais capaz, um volante de maior qualidade, assim como era o Yuri Lara, um volante até mesmo de um nível superior ao que foi o nosso camisa 5 aí na Série B. Vamos torcer para que dê tudo certo, né? O Vasco precisa de grandes reforços. Vai ser uma temporada longa, né? Série A é diferente de Série B, meu amigo. É time qualificado, precisa de ter elenco. E somente jogadores medianos, jogadores que são apostas, não dão conta do recado, né? Trouxe uma contratação, a baita contratação do Pedro Raul, mas somente ele sozinho não vai fazer verão, né? A gente espera que o Vasco contrate outros grandes jogadores. Precisa de um meia, um camisa 10, precisa de pontas, jogador que joga pelo lado dos campos. E com certeza as posições mais carentes no Vasco hoje são as laterais, tanto o lateral direito e também a lateral esquerda. E por falar em lateral esquerdo, de acordo com o próprio canal Atenção Vascaínos, o Vasco pode tentar a contratação do lateral esquerdo Lucas Pires dos Santos. Para ressaltar que o Santos tem uma dívida com o Vasco em razão da contratação do lateral direito Natan junto ao Boa Vista de Portugal. O Vasco detinha uma parte dos direitos do jogador. O Santos, quando comprou o atleta, assumiu essa dívida do Boa Vista com o Vasco. E essa dívida gira em torno de 6 milhões de reais. O Santos vivia a expectativa de que o Vasco iria ficar com o atacante Raniel em definitivo e essa dívida seria sanada, né? O Vasco não quis devolver o Raniel ao Santos e a dívida continua. E o Vasco pode tentar aí a contratação desse lateral. E o Santos pagando aí a dívida que tem com o Vasco, liberando um atleta para o nosso clube, né? Vamos aguardar ver se vai acontecer esse negócio. Além desse lateral esquerdo, o canal também trouxe a informação de que o meia Matias Rojas, do Racing da Argentina, interessa ao Vasco. Um detalhe que pode facilitar a saída do jogador para o nosso clube é ele possuir um contrato apenas até o mês de junho de 2023, podendo inclusive já assinar um pré-contrato em janeiro, ou o Racing tendo que negociar o atleta para não perder dinheiro, né? Sei que isso facilite a contratação do atleta, o jogador que é o camisa 10, canhotinho do Racing, com certeza chega aí para ser um meia que a gente espera também, né, cara? O Racing precisa contratar aí um meio campista, precisa de um meia amador, temos somente o Nenê atualmente no elenco do Vasco, né, cara? E o Nenê vai fazer 42 anos nessa próxima temporada. Muita coisa nas costas do Nenê e precisa, lógico, de um camisa 10 de qualidade. A gente espera que o Vasco contrate aí nos próximos dias. Deixe aí nos comentários se te agrada esse interesse do Vasco no Matias Rojas, jogador aí do Racing da Argentina, meio campista, camisa 10. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Tamo junto. Deixa aí embaixo nos comentários se te agradou a contratação do atacante Pedro Raul. Tamo junto e é nóis.